Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro pode ter um problema aí para o técnico Leonardo Jardim. Vamos falar sobre isso. Garotos devendo compor a lista dos relacionados. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, Cruzeiro neste domingo em Bragança Paulista, o duelo com o Red Bull Bragantino, mais um jogo importante para o Cruzeiro seguir nessa crescente. O time do técnico Leonardo Jardim, que fechou a preparação na tarde deste sábado na Toca da Raposa 2. E aí, o time, para encarar a equipe do Red Bull Bragantino somente uma hora antes da bola rolar, no vestiário do Nabi Abichedi, é o último jogo, inclusive, do estádio antes aí da reforma, e o Cruzeiro querendo seguir até com um bom retrospecto recente diante da equipe do Red Bull Bragantino. Cruzeiro, no ano passado, foi até Bragança, empatou por 1-1, gol do Ramiro no final. Em 2013, o Cruzeiro venceu o duelo. No jogo do ano passado, em Belo Horizonte, o Cruzeiro também buscou a vitória. Tinha vencido aquele amistoso em 2023, empatou o último amistoso aí no momento ali com o técnico Leonardo Jardim, com a ausência de jogos na final do Campeonato Estadual. Então, o Cruzeiro vai para Bragança Paulista querendo dar sequência neste momento, depois do empate diante do São Paulo, depois da vitória, ótima vitória sobre o Bahia, e agora é momento de confirmar, né? De pegar ainda mais confiança e buscar um resultado positivo diante do Red Bull Bragantino. Como a gente vem falando, é confronto direto ali na tabela, né? As duas equipes com 7 pontos em 12. São 2 vitórias para cada, um empate para cada e uma derrota para cada. A derrota do Red Bull Bragantino foi para o Fluminense fora de casa, a derrota do Cruzeiro foi para o Internacional fora de casa. O Cruzeiro viajando de voo fretado, e aí temos algumas informações importantes, porque o Cruzeiro não perdeu ninguém por suspensão, mas pode ter baixas por problema de ordem médica. Por cartão, nenhum problema. O Cruzeiro, inclusive, tem 4 jogadores pendurados, hein? O Cássio, o Fabrício Bruno, o Lucas Romero e o Caio Jorge. 4 titulares, estão com 2 cartões amarelos. Em termos de Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Cruzeiro é diante do Vasco, aquele jogo lá em Uberlândia, porque tem show no Mineirão. E aí, não tem problema de suspensão, mas por ordem médica ou preservação, porque os atletas não tiveram lesão. Estou falando de Fagner e William. Mas pode ser que o Cruzeiro fique sem lateral direito nesse jogo diante do Red Bull Bragantino. E aí, se isso acontecer, se os atletas não viajarem, tem uma chance, o Leonardo Jardim terá que improvisar. Quem ele improvisaria no setor? É uma dúvida que vamos ter que levar até a hora do jogo. Ficando sem Fagner e sem William, seria uma baixa considerável aí para a lateral direita. Aí vários jogadores já atuaram por ali, né? O próprio Marquinhos nos tempos de Fluminense, Lucas Romero já jogou por ali, Christian já jogou por ali, acho que até o Rodriguinho já jogou nos tempos de América, ou coloca um zagueiro ali na função. Eu quero ver se isso realmente vai se confirmar, mas seria sim baixa considerável para este momento do Cruzeiro. Do restante aí que vem atuando, ele repetiu o time, inclusive, diante do Bahia, está todo mundo à disposição para este compromisso. E 2 garotos devem estar na lista. Um já estava no último jogo, Murilo Hickman. O Kaique Kenji, podendo ser opção no banco neste domingo, diante do Red Bull Bragantino. Então, seriam 2 crias aí entre os relacionados. Cauã Prates, lateral esquerdo, ainda não vai. Para a zaga, o técnico Leonardo Jardim tem Jonathan Jesus, tem Fabrício Bruno, tem também o Vidalba. Vamos ver a questão do Gamarra, se para esse compromisso ele vai. Mas eu estou curioso, hein, para ver
o que realmente pode acontecer. Se ficar sem Fagner e se ficar sem o William, Leonardo Jardim terá que quebrar a cabeça para definir o time. De qualquer forma, a equipe somente em Bragança Paulista antes deste duelo diante do Red Bull Bragantino. Ô Paulinho, o recado foi dado e aí fica aquela pergunta: será que ele mantém o time contra o Bragantino aí em São Paulo? Ou será que ele está pensando também no jogo contra o Palestino, porque ele precisa se recuperar na Sul-Americana? E a lateral direita pode ser que tenha uma troca forçada, né? Porque tem jogador que deixou o jogo passado sentindo alguma coisa, né, Paulinho? A vantagem em relação ao Fagner, que vocês estão falando aí, que foi substituído no jogo contra a equipe do Bahia, é que o Fagner havia uma expectativa, né, no dia seguinte, no caso na sexta-feira passada ontem, se ele teria tido alguma lesão muscular, ele não precisou fazer nem exame. Foi um incômodo na coxa, ele treinou com os demais companheiros, fez o trabalho regenerativo na Toca da Raposa. Agora a grande dúvida é se treinou hoje. Aliás, estamos buscando essa informação há algum tempo aqui, estamos correndo atrás daqui e dali, eu, Lucas Barbosa também, que está aí no nosso Itatiaia Esporte, mas por enquanto não há essa confirmação. A lista de relacionados deve sair, e aí teremos a confirmação se ele vai ser relacionado ou não. E aí amanhã mesmo é que saberemos se o Fagner vai jogar ou não. Agora o Du deu a dica aí no comentário, que é o seguinte: na coletiva do Bahia, ele disse: enquanto os 11 estiverem performando, eu não vejo motivo de mudança. Mas é claro que existem outros jogadores no elenco que estão treinando também durante a semana e que às vezes pedem passagem. Agora, particularmente, depois de ver o jogo do São Paulo, o do Bahia e a coletiva pós-jogo do Bahia, que foi o melhor jogo do Cruzeiro, não é no ano não, nos últimos 9 meses, muita gente comentou sobre isso. Então depois de ver isso, eu também não me assustaria de maneira alguma dele repetir o time ou só mudar na lateral direita, colocando o William na vaga do Fagner. E aí, a Copa Sul-Americana é outra questão. O Cruzeiro está apertado na competição, tem uma situação complicada até para se classificar. Então, talvez, se tiver que optar por um ou por outro, acredito que possa ser, como o Du disse aí, poupar no meio de semana, na quinta-feira, no jogo contra o Palestino, e ir com tudo aqui para o jogo contra o Bragantino, porque pode dar ao Cruzeiro não só uma vaga em G4, mas também, dependendo da rodada, uma vice-liderança ou até uma terceira colocação e ficar coladinho ali em Flamengo, em Palmeiras, depende do Fluminense também, que tem 9 pontos, pode chegar a 12. Então é um resultado importantíssimo. Então, em termos de time, viu, Romano, o que eu tô esperando é a base, se não o time completo sendo repetido aqui em Bragança Paulista para pegar o Massa Bruta. Ele tem 4 jogadores que estão com 2 cartões, que é o Cássio goleiro, o Caio Jorge, o Fabrício Bruno e o Lucas Romero. E aí depois o próximo compromisso no Brasileiro é lá em Uberlândia contra o Vasco da Gama. Então deve colocar força máxima para buscar mais uma vitória, acredito eu, viu, Romano? Ele que eu digo, Leonardo Jardim, ele foi plantando, como você disse, sementinhas, e ele falou entre as sementinhas de que ele gosta de rodar o elenco. Mas nesse momento eu acho que ele está abrindo um pouco a mão disso em busca de uma base de time, né? É o que eu falei agora há pouco. Ele disse que gosta de rodar elenco, e eu acho normal. Ele falou que pelo calendário do futebol brasileiro precisaria rodar, que a gente veria muitas mudanças. Até a página 2, né? E a página 2 o título do capítulo é encaixe. O Cruzeiro encaixou contra o São Paulo, ele repetiu contra o Bahia. E foi o melhor jogo, concordo com o Paulo Azeredo, dos últimos meses, não é do ano de 2025, dos últimos 6, 7, 8 meses, o melhor jogo do Cruzeiro. Eu repito, o Bahia não viu a cor da bola. Olha que o Rogério promoveu mudanças, enfim, o Cruzeiro perdeu o pênalti, mas eu não vejo por que fazer mudanças agora. Se fisicamente a turma estiver bem, é repetir o time. Se o Fagner não der conta, o William na lateral direita. Aí, a questão física, por conta do calendário, ela vai acontecer a mudar o time, poupar jogador, rodar o elenco no meio da semana contra o Palestino. Mas o Cruzeiro perdeu as 2 primeiras, precisa vencer na Copa Sul-Americana. Aí é opinião pessoal, particularmente, eu acho que para rodar o elenco você tem que escolher. E eu não escolheria rodar no Campeonato Brasileiro. É muito mais difícil você vencer o Bragantino em Bragança do que vencer o Palestino no Chile. Então eu escolheria jogar com a minha força máxima e time principal contra o Bragantino. O Campeonato Brasileiro é imprevisível, né?
E realmente o Bragantino tem muito mais capacidade do que o Palestino, todo respeito ao Palestino. Romano. Oi, Paulinho. E tem uma questão também, é aquele chamado jogo de 6 pontos. Ambos têm 7 pontos. Então o Cruzeiro vencendo, ele já abre 3 do Bragantino e cola na turma Bem de cima lembrado. também. Né? É bem lembrado, é verdade. Porque você tem ali os dois, né, com 7 pontos, venceu, você segura um e avisa pro G4. Ô, G4, lembra de mim? Tô chegando por aqui. Então você dá esse recado pra galera do G4. Vamos. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, é isso aí. Então, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!